Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje a gente vai ver como trazer um novo parâmetro aqui para o seu carimbo, trazer mais uma informação. Bom, eu não estou aparecendo hoje por motivos de a minha cara está péssima, toda vermelha, começando a descascar porque eu fiz um procedimento estético de microagulhamento, tá? Então, por isso não tô aparecendo, mas não tem problema, você vai me ouvindo e vai dar tudo certo. Olha, então vamos supor que eu tenho aqui um problema, que eu quisesse adicionar um segundo autor, digamos assim. Aqui tá como empresa / profissional, mas vamos supor que eu tivesse aqui 2 profissionais trabalhando. Eu vou até começar editando aqui, olha, para deixar esse carimbo mais adaptado. Olha, eu vou colocar aqui, ó, profissional. Dá um CO aqui pro lado. Colocar profissional. Colocar profissional 1 e profissional 2. Só para entender qual que é o conceito. Ó, então ele tá puxando aqui, primeiro o nome da organização, tá? Foi o parâmetro que eu pedi para puxar. Então, só para entender, quando a gente abre aqui essa família de bloco de margem de carimbo, quando a gente tem essas informações lá, por exemplo, aqui na minha folha, apareceu Leidiane Caramel Revit. Na verdade, essa informação é um parâmetro, tá? Aqui eu vejo que quando eu selecionar uma legenda, eu posso editar e eu vejo qual que é o parâmetro que está sendo puxado. E nesse caso, o parâmetro puxado lá dentro do projeto é nome da organização. Então, é importante entender que isso aqui é um texto que, na verdade, está sendo armazenado esse texto em um parâmetro. Eu não vim aqui e digitei Leidiane Caramel Revit. Tem algumas coisas que a gente digita fácil. Mas é por quê? Porque a gente consegue trabalhar, editar esse parâmetro, por exemplo, a data, por exemplo, aqui o projeto, enfim, de forma fácil. Ó, o Leidiane Caramel Revit eu também consigo, projetado por Leidiane Caramel eu também consigo, aqui o número da folha eu também consigo, a escala eu já não consigo. E por que eu consigo editar, por exemplo, o número da minha folha? Porque esse número da folha é esse parâmetro aqui, ó, que eu posso mudar para 3 lá. E aqui também já é alterado. Então, eu consigo alterar aqui no meu navegador de projetos e eu consigo alterar diretamente aqui também, sem problemas, tá? Então, tem alguns parâmetros que a gente consegue fazer isso e outros não. Outros fica travado. Então, só para contextualizar aí para você, eu vou editar aqui, ó, colocar uma linha para dividir. Vou trazer isso aqui mais para cá. Ó, vou carregar no projeto, substituir a versão existente seus valores de parâmetro. Ó, não ficou legal aqui, eu vou mudar para Leidiane Caramel só, tá? E aí, para eu fazer isso, eu já sei que eu posso vir aqui só e alterar. Porém, esse nome da organização, ele tá armazenado aqui em informações do projeto, aqui. O nome da organização, Leidiane Caramel Revit, eu posso alterar para Leidiane Caramel. E é importante saber disso por quê? Porque esses parâmetros que estão aqui em informações de projeto, a gente consegue levar para dentro do carimbo, da folha. Tá. Agora, voltando aqui para esse caso de trazer um novo profissional. Como é que eu posso fazer isso? Bom, aqui, o conceito inicial para a gente criar um novo parâmetro é bem simples. A gente vindo aqui em parâmetros do projeto, eu vou clicar para adicionar. Pode ser que você já esteja contextualizado, familiarizado com essa tela. Você vai adicionar as informações, nome do parâmetro, falar para qual categoria vai ser aplicado, enfim. Só que não funciona para esse caso do bloco de margem carimbo, por quê? Porque eu vou ter que vir aqui no modo de edição dessa folha, desse bloco de margem carimbo e puxar esse parâmetro, sendo que eu criei aqui dentro do meu projeto. Quando eu venho aqui e crio dentro do meu projeto, ele não vai parar lá na minha família, no modo de edição dessa família do bloco de margem carimbo, e aí não funciona. E qual que é a solução, então? Então, se você já passou por isso, de criar um novo parâmetro aqui, já está familiarizado, ou se você não está também, fica tranquilo, a gente vai passar com mais calma, tá? Ao longo do vídeo, mas é só para você entender qual que é o problema. Quando eu venho aqui e crio um parâmetro qualquer, vou chamar até de teste, ó, parâmetro de projeto, eu vou aplicar aqui, por exemplo, para as folhas, tá? Tipo do parâmetro vai ser texto, vou dar um OK.
e ok. Agora, eu não estou selecionando nada, tá? Eu venho aqui nas propriedades e eu vejo que eu tenho aqui esse valor teste. Porém, se eu vier aqui para criar uma nova legenda, por exemplo, me aparece os parâmetros que eu posso adicionar nessa legenda e teste não é um deles, tá? Nesse caso aqui, eu ainda criei um parâmetro que não aplicou, só aplicou para as folhas, poderia ter adicionado para mais informações, para mais categorias, mas enfim, eu não conseguiria adicionar para, por exemplo, bloco de margem carimbo e aqui no modo de edição da família tá aparecendo. Isso não iria acontecer, tá? Para qualquer categoria que eu adicionasse, ó, quando eu venho aqui, eu vou até adicionar um novo. Qualquer categoria dessas aqui que eu escolhesse, se eu escolhesse, por exemplo, para porta. Vamos fazer um teste, vou fazer aqui, ó, só para você entender. Teste porta, parâmetro, tipo de parâmetro, eu vou colocar número e vou adicionar aqui, ó, para as portas. Teste porta. Vou abrir uma planta baixa. Ó, aqui eu tenho umas portas. Quando eu seleciono essa porta aqui, olha, eu tenho aqui esse teste porta. Porém, se eu clicar para editar essa família, esse parâmetro teste porta não vai acompanhar. Ó, vindo aqui, eu tenho os parâmetros dessa família e teste porta não é um deles. Ó, eu tinha colocado para estar em outros, eu acho. Enfim, não existe esse parâmetro teste porta aqui. Por quê? Porque esse parâmetro teste porta ficou aqui no meu projeto. Ele não acompanhou ali indo para o modo de edição da minha família, tá? Você pode ver que apesar de eu conseguir selecionar a minha família e ter esse parâmetro, quando eu edito ela, ele não tá lá. Então, é esse o problema basicamente que a gente tem. Então, para a gente solucionar isso, a gente vai utilizar os parâmetros compartilhados, como eu já falei. E como é que os parâmetros compartilhados funcionam? Bom, basicamente, o parâmetro compartilhado, ele vai ser um arquivo externo, um arquivo TXT, do bloco de notas mesmo, que você vai salvar aí no seu computador e você vai poder importar ele dentro de vários projetos, várias famílias, enfim, diversos arquivos. Então, a gente vai matar esse problema de adicionar um parâmetro aqui e ele não aparecer lá no modo de edição da família. Por quê? Porque a gente vai ter o arquivo salvo lá e a gente vai adicionar esses parâmetros dentro desse arquivo externo, tá? Esse arquivo TXT. Vai ser o arquivo dos nossos parâmetros compartilhados. Então, os parâmetros compartilhados que vão ser a solução para esse caso aqui. E a gente vai começar fazendo o quê? Criando o nosso arquivo de projeto de parâmetros compartilhados, se você ainda não tiver um. Ó, você acessa os arquivos, tá difícil, os parâmetros compartilhados aqui na guia gerenciar. E eu pego aqui, olha, parâmetros compartilhados. Tô ficando com fome, gente, é por isso. Vai dando um desespero assim, você já não tá pensando muito bem, mas vamos lá. Então, olha só, parâmetros compartilhados. Eu já tenho um aqui, tá? Se você já tiver, você pode seguir, tá? Pula essa parte que eu vou explicar agora, mas eu vou criar um novo para quem não tiver. Você vem aqui em criar, vou chamar aqui parâmetros compartilhados teste. Ele já vai salvar como TXT, tá? Não tem problema, é só salvar. Pronto, ele criou para mim esse novo arquivo TXT. Se eu for na minha área de trabalho, tô até com medo de mostrar. Parâmetros compartilhados teste, tá aqui, tá? E agora? Agora eu preciso criar um parâmetro, mas eu ainda não consigo porque eu preciso antes criar um novo grupo. Então, ó, vou criar um novo grupo. Eu vou chamar de bloco de margem carimbo, por exemplo. Folha, eu costumo chamar de folha, tá? Margem carimbo. Mas pode ser também. Bloco de margem carimbo. Por quê? Porque daí eu vou separando. Às vezes eu preciso criar para janela, para porta, né? Eu vou separando esses grupos para não ficar tudo num mesmo grupo. Então, eu vou especificar assim. E agora, em parâmetro, eu vou vir em novo. E agora, eu vou chamar. Qual que vai ser o nome desse parâmetro? É o parâmetro que vai aparecer aqui, ó. Que eu preciso puxar lá na hora que eu for editar esse bloco de margem e carimbo também. Eu posso chamar, por exemplo, de autor 2, projetista 2, enfim. Vou chamar de projetista 2. Poderia ser autor também, tá? E aí, a disciplina, deixa no comum mesmo. Mas o tipo de parâmetro é muito importante. Nesse caso, é um texto. Então, eu preciso especificar certinho isso aqui, tá? Então, texto. E ok. E ok. Pronto, a primeira etapa, que era de criar esse parâmetro compartilhado lá dentro do nosso arquivo externo, foi feito. Agora, o que a gente precisa fazer? A gente vai dentro do nosso
projeto e dentro da nossa família também, para importar esse arquivo. Por quê? Esse parâmetro. Por quê? Porque esse parâmetro, ele não está criado no meu projeto ainda, ele não está criado ainda na minha família, a gente só criou ele lá externamente. Agora a gente precisa criar um novo parâmetro aqui dentro do projeto e depois dentro da família e importar esse arquivo, esse parâmetro compartilhado para dentro do nosso parâmetro que a gente está criando, tá bom? Então, só para esclarecer que são aí, digamos que 3 etapas básicas. Primeiro a gente cria esse parâmetro compartilhado, depois a gente importa para dentro do nosso projeto e depois a gente importa para dentro da nossa família. E a gente vai estar importando um único parâmetro e ele vai se atualizar automaticamente, você vai entender. Então, tá bom, vamos agora criar um novo parâmetro aqui para puxar esse parâmetro compartilhado. E agora a gente vem aqui, olha, no parâmetros do projeto. Vou vir aqui em adicionar e olha, se você já criou um novo parâmetro, enfim, você vai querer começar a colocar aqui, olha, projetista 2, igual. E não, nesse caso não é assim, tá? A gente deixa tudo do jeito que tá. Vem aqui em parâmetros compartilhados, tá? A gente muda e vem para selecionar. Ele abre para mim, ó, aquele arquivo dos parâmetros compartilhados. E eu peguei aqui projetista 2. É só dar OK, tá? Dei OK. Eu vou deixar em instância mesmo. E agora eu preciso selecionar para qual categoria que vai ser habilitado esse parâmetro. Então, nesse caso, olha, eu preciso colocar para quê? Para as minhas folhas. É muito importante que seja colocado para as folhas. E eu posso colocar também para quê? Para informações de projeto. Porque você viu que a gente entrou lá naquela janela das informações de projeto e eu tinha lá o nome da minha organização? Então, eu posso colocar lá também para ficar mais prático. E eu vou dar um OK, eu vou deixar aqui em instância, tá? OK. Só de fazer isso, sem selecionar agora nada, eu tô aqui na minha folha, eu vejo aqui, ó, que eu tenho esse projetista 2 que eu já posso colocar uma informação. E se eu vier aqui em informações do projeto, eu vejo que eu também tenho aqui o projetista 2. Acabou ficando nessa categoria de texto, tá? Se eu quisesse mudar, fazer diferente, ó, eu vou até fazer isso. Vou vir em parâmetros de projeto, vou pegar aqui meu projetista 2, vamos ver se eu consigo modificar isso. Ó, parâmetros sobre o grupo. Qual grupo? Eu coloquei em texto, mas eu poderia colocar, por exemplo, acho que dados de identidade. É um exemplo que a gente poderia utilizar. Ó, repara como vai mudar. Agora ele não tá mais dentro de texto. Onde é que tá? Dados de identidade. Vai estar dentro desse grupo aqui, ó, projetista 2. E mesma coisa aqui em informações do projeto. Agora, dados de identidade, eu tenho aqui o projetista 2. Ou poderia ser nome da organização 2. Enfim, só para você entender essa diferenciação desses grupos, tá? Fiz isso, eu posso inserir um valor se eu quiser, mas ainda não vai aparecer aqui no meu carimbo, tá? Por exemplo, se eu quiser falar que o projetista 2 é a Maria de Souza, eu já posso dar essa informação. Só que nada acontece ainda porque eu não disse que na minha folha eu vou puxar esse parâmetro, tá? Se eu vier aqui em informações do projeto, já tá atualizado aqui o Maria de Souza? Não tá ainda, mas não tem problema, tá? Se eu falar que é só Maria, por exemplo, vou dar um OK. Você vê que são parâmetros diferentes, tá? Estão com valores diferentes. Mas tudo bem. Agora, qual que vai ser atualizado aqui? Vamos descobrir. Ó, agora, eu vou vir aqui para editar essa folha. Eu seleciono no meu bloco de margem carimbo e vou editar família. E agora é a hora de eu trazer esse parâmetro para cá. Para eu fazer isso, eu vou criar uma legenda, ó. Você lembra que eu te mostrei que tudo isso aqui são legendas? Ó, eu seleciono legenda. Eu vejo aqui editar legenda, enfim. Então, eu venho aqui em criar e eu pego aqui a legenda e eu clico. Cliquei. Agora, não vai ter aqui disponível para mim o meu projetista 2, tá? Eu preciso criar esse parâmetro. Lembra que eu vou criar agora dentro da minha família? Essa é a terceira etapa. Então, eu venho em adicionar parâmetro. Ele já pega aqui o parâmetro compartilhado automaticamente. Selecionar. Eu pego aqui meu projetista 2. OK e OK. Criou. Agora, eu venho aqui, ó, para puxar. Puxei. Vou dar um OK. Ó, então, tá dessa forma.
tá com 8 milímetros, enquanto esse aqui do lado tá com 5, então eu vou alterar aqui para 5. Posso puxar mais, ó. O que eu faço? Deixa puxado mais, sabe por quê? Porque se você colocar um tanto de caractere maior do que esse limite aqui, dessa bolinha, ele joga para baixo e acaba sobrepondo outros textos, outras legendas, enfim. Então, coloca aí até no máximo que dá. E tá certo. Ó, eu nem tô me importando muito em arrumar, em deixar alinhado, mas beleza. Agora eu vou carregar no meu projeto. Carregar, substituir a versão existente e seus valores de parâmetro. E olha lá, ele puxou o Maria de Souza. Tá vendo? Qual que é a Maria de Souza? É o da minha folha. Ó, Maria de Souza. Ele puxou aqui. Por quê? Porque eu editei a informação ali da minha folha. Desse bloco de margem carimbo aqui. E se eu... Vamos editar aqui, ó. Vou vir aqui em gerenciar. Informação... Não. Parâmetros do projeto. Vou pegar aqui, ó. Vamos ver se vai dar para editar isso. Modificar. E vou dizer que eu não quero mais para as folhas, que eu quero só para informações do projeto. Você viu que ele substituiu? Informações do projeto eu deixei só Maria. Agora ele está puxando aqui. A primeira prioridade dele é a folha. A segunda é a informações do projeto. E por que que isso acontece? Por que que são parâmetros diferentes também? Porque eu deixei definido que seria um parâmetro de instância. Se fosse um parâmetro de tipo, ele ia alterar para os dois. Só que ele não ia funcionar para as folhas. Por quê? Porque as folhas só aparecem aqui no painel propriedades e os parâmetros que aparecem no painel propriedades são parâmetros de instância. Teria que vir aqui em editar tipo e aparecer esse parâmetro aqui, mas isso não iria acontecer, tá? Então, ó, eu selecionei essas duas categorias de folha e de informação do projeto quando eu fui criar esse parâmetro, mas pode ser que você me diga, Leide, mas eu não queria que isso acontecesse, eu queria que essa informação tivesse unificada, ou fosse na folha, ou fosse diretamente lá em informações do projeto. E aí, o que eu te digo é que, nesse caso... Eu quis te mostrar mesmo como funciona, mas nesse caso, eu iria preferir deixar informações do projeto, porque aí para qualquer folha ia ficar esse Maria de Souza. Se eu criar agora uma nova folha, ó, essa folha aqui tá usando esse A2 métrico, ó. Vou pegar aqui uma nova folha A2 métrico. Ele já tá com essa informação de Maria de Souza. Por quê? Porque eu deixei aqui informações do projeto. Informações do projeto, isso aqui vai mandar em todo o projeto. Eu não vou conseguir chegar aqui em outra folha e mudar o nome. Se eu mudar só para Maria, ele vai mudar aqui nessa folha também, virou Maria. Então, se você tiver uma coisa que é universal, que vai ser para todo o projeto e não vai mudar, você deixa informações do projeto. Agora, se pode ser que varia em uma folha ou em outra, nessa folha aqui, ó, profissional é Leidiane Caramel e Maria, mas na outra foi a Juliana. Então, eu vou precisar deixar como um parâmetro de folha e não de informações do projeto, tá? Então, você vai decidir isso dessa forma. Esse parâmetro vai variar o valor, dependendo da folha? Não vai variar, vai ser sempre o mesmo. Então, deixa como informação de projeto. Esse parâmetro, ele vai variar? Sim. Então, deixa como folha, tá? Vamos supor que eu quisesse deixar em alguns Maria e em outros Juliana. Então, ó, eu volto aqui para os meus parâmetros de projeto, pego esse projetista 2, edito, modificar, ó. E agora eu vou dizer que eu quero para as folhas, que eu não quero para informações do projeto. Ok, ok. Sumiu aqui. Então, ó, nessa folha é a Maria. E na folha 3, pode ver que eu tô sem nenhuma informação. É a Juliana. Ó, eu volto aqui e continuo a Maria. Por quê? Porque esse é um parâmetro da minha folha e vai variar. Para cada folha eu vou trazer uma informação diferente. Então, você vai precisar atualizar essa informação. Ó, quando eu vier criar um novo A2, uma nova folha 2... eu tô sem nada aqui, eu vou precisar digitar de novo. Quem que é aqui? Aqui é a Maria. Então, você vai decidir
dessa forma, sabendo se esse valor, esse parâmetro, ele vai variar ou não. Se você não vai mudar esse valor, já coloca direto como informação de projeto para você não precisar ficar alterando aqui toda hora, trazendo de novo essa informação. Colocou informações de projeto, vai ser geral. Ó, vou fazer de novo. Vou mudar aqui, ó, só para vocês entender de verdade. Vou deixar esse projetista aqui, não como folha mais, mas como informações do projeto. Informações de projeto, ok. Agora, informações do projeto, tá zerado. Vou deixar aqui, ó, Maria. Ó, pera lá, antes de fazer isso, repara que nenhum dos dois tá com a informação. Agora eu venho aqui e digito Maria e alterou nos dois. E se eu criar agora um novo A2 métrico, já vai estar lá também. Olha lá, Maria. Então, tenha isso em mente. Se o profissional for mudar, você vai deixar como um parâmetro da folha. A categoria que você escolhe, na hora que estiver criando um parâmetro aqui, ó, em parâmetros do projeto, adicionar, puxou lá, você vai selecionar folha. Mas, se for fixo, coloque informações de projeto, que é muito mais fácil, você não precisa ficar digitando, tá bom? Eu espero que você tenha conseguido entender como funciona, como os parâmetros compartilhados funcionam, que eles são aí uma solução para a gente estar conseguindo levar ele para diferentes arquivos do Revit. Tem mais uma coisa que eu vou te falar sobre os parâmetros compartilhados que eu não falei. Ele é um arquivo externo, só que a gente sempre vai adicionar informação para ele, editar, criar, excluir, enfim, aqui dentro do Revit. Então, ó, se eu vier aqui em gerenciar, eu venho em parâmetros compartilhados e eu consigo adicionar um novo parâmetro, eu consigo excluir um parâmetro existente, enfim. Então, é importante entender isso, porque às vezes a gente acha que só de trazer esse arquivo para cá, ele já puxou automaticamente. E não, essa janela aqui serve para a gente manipular, para a gente editar esse arquivo do TXT, dos parâmetros compartilhados. Criar, excluir, criar novo grupo, enfim, a gente faz isso aqui. É um modo de edição mesmo. Só que, só de fazer isso, só de editar esse arquivo, ele não traz para dentro do projeto, ele não traz para dentro da família. A gente precisa fazer o procedimento de, no caso do parâmetro de projeto, vir ali e adicionar. E no caso da família, eu venho criar uma legenda, criar parâmetro, seleciono o meu projetista teste, dessa forma eu crio o parâmetro e adiciono para minha legenda, tá? Então, é dessa forma que você adiciona em cada um dos elementos, na família e no projeto. Então, só recapitulando, são três principais etapas. Criar o seu parâmetro compartilhado dentro do seu arquivo TXT, depois você importa para dentro do seu projeto e depois você importa para dentro da sua família. E nisso você tem que saber quais são as categorias corretas, que eu já te expliquei, como é que você vai escolher, se vai ser para folha, se vai ser para informações de projeto, baseado em esse valor vai se alterar de uma folha para outra. A gente está falando de bloco de margem e carimbo, então eu estou usando isso aqui como exemplo principal, mas isso você vai aproveitar em outras categorias de família que você estiver trabalhando, enfim. E se você estiver trabalhando entre diferentes arquivos de projeto também, aqui nesse caso é um arquivo de projeto e um arquivo de família, mas vale para vários arquivos de projeto, arquivo de família, arquivo de template, enfim. Espero ter te ajudado, então, a entender como os parâmetros compartilhados funcionam e não apenas te trazer aqui um passo a passo, te falando que você clica aqui para criar um novo parâmetro que vai aparecer no seu carimbo, depois você clica aqui, depois você clica aqui. Te trouxe aí a teoria, te trouxe a lógica, espero que você tenha compreendido. E aí, se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e até a próxima. Tchau, tchau!